Bom, boa tarde mais uma vez, pessoal. Obrigada pela presença, obrigado desde já pela participação também de todos. Hoje é nosso estudo livre, nosso tema livre, né, do curso em Milagres, mais voltado para perguntas e respostas. Mas mesmo assim, eu sempre tenho trazido um assunto, um tema para comentar que pode ser o tema também baseado no qual nós podemos, depois nas perguntas, estender um pouco mais sobre ele, assim como também está aberto a qualquer outro assunto para a gente ver o tema trazido aos olhos do SEM. Esse é o nosso objetivo. E antes de iniciar, então, antes de falar um pouquinho do que considerei para trazer hoje, eu convido vocês a nós juntos, como nós sempre fizemos, de nos preparar para esse momento, onde nós nos aquietamos, onde trazemos os pensamentos para o momento presente, deixamos os barulhos externos irem, se afastarem, porque a nossa meta agora é entregarmos a nossa capacidade de aprendizagem ao Espírito Santo, para que ele use dessa capacidade feita por nós para aprendermos sobre algo inexistente, sobre o mundo irreal, que ele use essa mesma capacidade para que voltemos a nos lembrar da nossa realidade, de onde realmente estamos, de onde nunca saímos. Então, Espírito Santo no comando, nós estamos aqui, então, prontos para nosso encontro de hoje. E como eu falei, como eu sempre trago um assunto, e já coloquei lá no anúncio, hoje senti assim de falar um pouco sobre o tema de quem sou eu. Existe até lá nos adendos dentro do livro de exercícios, lá na segunda parte, que sempre tem a cada semana uma página, e daí a semana seguinte ela é direcionada a esse tema. O último tema que é debatido é esse mesmo, quem sou eu. Mas por que eu senti de falar um pouco sobre isso hoje? Porque, na verdade, talvez vocês tenham já se dado conta, ou talvez não, mas a gente nunca se dá por conta o tempo todo, e por isso que vou falar aqui sobre isso. Nós estamos respondendo a essa questão, quem sou eu, a cada pensamento nosso, a cada decisão que nós tomamos, a cada vez que nós nos preocupamos com algo, ou nos alegramos com algo, ou comemoramos com algo, ou sofremos com algo, enfim, a cada vez que nós pensamos, ou o curso diz pensamos que pensamos, na verdade, aparentemente dentro aqui do sonho, nós estamos resolvendo 1000 coisas. Então, e as coisas funcionais do comportamento têm que ser feitas mesmo, mas nós podemos fazê-las a partir de uma mentalidade dissociada. O que é uma mentalidade dissociada? A dissociação foi o primeiro pensamento de separação de Deus. Quando nós dissociamos nossa mente numa outra coisa, que ela não é, porque ela é, até então, nós estávamos cientes de todos os pensamentos de Deus, tal como é no céu. Mas quando nós pensamos em separação, é como se a nossa mente, nossa consciência tivesse se dissociado desse ser Cristo. E deixamos de estar cientes dos pensamentos de Deus
e ficamos cientes de pensamentos de separação, que nós chamamos de pensamentos do ego. E nós já sabemos aí da crença da separação de Deus, da culpa batendo na mente, porque acreditamos nessa separação, da fuga da mente, que foi do ego de dividir a mente em bilhões de consciências. Isso tudo que nós já falamos tantas vezes, não vem ao caso repetir agora, mas convém lembrar que nós, como consciência individual agora, que é o nível final de onde que estamos na separação, nós estamos a cada instante, na verdade, respondendo quem sou eu. Então, quando quando vem uma questão funcional, uma coisa prática que eu tenho que fazer de trabalho, por exemplo, eu tenho que levantar a tal hora e ir trabalhar, então, com que mentalidade que eu estou fazendo isso? Nós, como nós temos uma parte da nossa mente que acredita nesse mundo, e por isso que nós vemos esse mundo, nós não devemos negar ele. Então, não devemos deixar de fazer as coisas aqui. Mas o curso nos chama para que estejamos cientes ou mantendo uma consciência dissociada, que eu digo, é que estar ciente como observador que estou fazendo isso dentro do sonho, que a minha realidade não é isso que eu estou fazendo aqui. Então, se eu estou comprando comida, se eu estou indo trabalhar, se eu estou contando dinheiro, se eu estou tomando um remédio, se eu estou cuidando da minha saúde, então, o que isso, por detrás disso, em momento algum, o curso está dizendo que devemos deixar de fazer essas coisas. Isso seria insanidade, porque seria negar que a nossa mente tem capacidade ou tem poder de fazer algo que ela tenha escolhido fazer. E ela escolheu pensar separação. Então, ela tem poder para achar que está separada. Esse poder é o mesmo poder de Deus, não devemos negar esse poder. Mas estar ciente significa que nós podemos fazer e vamos certamente continuar fazendo isso tudo, mas sem conflito com o nosso ser. Porque se nós o fizermos a partir dessa personalidade individual, que cada um aqui acredita que é, e por isso nós temos um CPF, nós temos um nome, nós temos um histórico que começa com o nascimento do corpo e aparentemente vai terminar com a morte do corpo, isso é uma imagem projetada a partir da mente para servir como nossa identidade dentro do plano de separação, dentro do que o ego fez da nossa mentalidade, de como que o ego vê o mundo. Então, quando nós cientes agora de que o Espírito de Deus, que é a fonte de vida, nós ainda estamos nele, nós podemos agora sim fazer ainda todas as coisas dentro da funcionalidade do mundo, mas não ser do mundo, não ser esse personagem em nossa consciência de quem que nós somos. Inclusive, o perdão, ele só faz sentido quando nós temos essa dissociação, porque no céu, no ser que nós somos, na realidade de Deus, não cabe perdão, porque nunca houve julgamento, nunca houve afrontamento, nunca houve nada que se opunha a Deus e a nós na realidade do céu. Então, no céu não há perdão. Mas aqui dentro do sonho, já que nós temos na nossa consciência uma crença de separação e não devemos negar aquilo que é realidade para nós e para a parte da mente que acredita em separação, ou nós não poderíamos ver o mundo, obviamente que nós acreditamos que nós nos separamos de Deus. E então, para não haver conflito com a realidade do ser que nós somos e a funcionalidade do personagem, que agora a gente sabe que passa a ter uma outra função aqui,
que é justamente a de perdoar aquilo que tinha sido feito para comprovar a separação de Deus. Absolutamente todas as coisas dentro do mundo físico e psicológico são para fazer acreditar que existe um mundo fora do reino de Deus, fora de Deus. Então, este é o objetivo da nossa mente, estar consciente desse universo físico. Só que a nossa realidade, o nosso ser, não é essa identidade dentro do sonho. Então, o que nós podemos fazer? Não negamos que temos um pensamento que ainda está atrelado dentro do sonho, dentro do mundo, que vê essas coisas aqui, mas nós usamos agora dessa capacidade de pensar que temos dentro do mundo para perdoar o propósito do mundo. Não é preciso perdoar o mundo, porque isso seria julgar o mundo, mas perdoar o propósito que nós jogamos em cima do mundo, que foi o de provar que a separação de Deus aconteceu. E esse propósito, ele pode ser revertido, e ele de fato é revertido, ainda que dentro do mundo. E isso acontece quando nós passamos a pensar com o Espírito Santo, com a mentalidade do Espírito Santo. Porque quando estamos na mentalidade do ego, nós estamos fazendo o propósito da separação, o propósito de confirmar que nós somos esse ser separado, vagando no mundo de formas físicas. E quando nós voltamos nossa mente, ainda adormecida, e por isso que ainda vendo esse mundo, não ainda lembrada do céu, a mente parcialmente curada, ela ainda não lembra do céu, mas nós já sabemos que nós podemos usar agora com a mesma naturalidade que nós tínhamos no ego para ver o mundo externo e acreditar nele, nós podemos usar das razões que o Espírito Santo nos fala sobre esse mundo. E o Espírito Santo nos mostra um propósito unificado no mundo, onde tudo contribui para o bem, onde tudo vai para a lembrança da unicidade. E como que o Espírito Santo faz isso? Ele perdoa ou desfaz aquilo que é separador, aquilo que prova que existem diferenças, e foca somente no que é igual em todos. E o que é igual em todos aqui no sonho? A nossa fonte de vida ainda é a mesma. O espírito de vida ainda é o mesmo em todos. Ou seja, então, Deus ainda é o mesmo por detrás de todas as formas. Então, na unicidade do propósito, quando nós nos entregamos para o Espírito Santo, mesmo sabendo que a nossa consciência está ciente de uma autoimagem projetada pelo ego, nós não precisamos combater essa autoimagem e nem idolatrá-la, nem adorá-la, mas usá-la como um instrumento para que com esse autoconceito de ser que nós somos, é com ele que nós, através dele, que nós vamos aprender de novo a reconhecer o Espírito que nós somos, o Cristo que nós somos. Então, a nossa memória, os nossos pensamentos, é eles que, voltados ao Espírito Santo, ou dados ao Espírito Santo, é com eles que nós vamos voltar a saber de novo de quem que nós somos. Então, a resposta, como eu falei lá no início, que tudo que nós fizemos aqui no mundo tenta responder uma única coisa. Isso é um propósito unificado. Responder o que nós somos. Ou nós ainda somos de Deus, ou somos separados de Deus. E quando olhamos através do Espírito Santo para tudo, cientes do Espírito Santo por detrás das coisas que temos que fazer, o nosso propósito passa a ser unificado, porque ele passa a ser para nós
provarmos que por detrás das diferentes formas ainda existe a mesma fonte de vida, ainda existe um só Espírito, ou seja, tudo responde a uma só mente. E sendo uma só mente, nós somos parte íntegra da mente de Deus. Cada um de nós é essa parte íntegra da mente de Deus, e nós podemos usar agora de todas as coisas aqui como um gatilho ou como um acionador para nós lembrarmos da nossa realidade. Então, lembrar do propósito unificado. Isso permite que o Espírito Santo responda com os milagres em lugar das coisas, das leis do ego. Porque na mente do ego, nós temos que responder às leis do ego, porque leis, elas foram feitas e existem, e são elas que determinam aquilo que está abaixo delas. Então, o ego tem as leis da separação, e tudo que o ego faz obedece à lei da separação, só fragmenta cada vez mais. Deus também tem as suas leis, e a lei de Deus é a lei da criação, é a lei que tudo que aumenta ainda mantém-se uno ao mesmo, só existe o mesmo Espírito em expansão, e assim, nosso ser, ele, na realidade, ele faz parte das leis de Deus, e o reflexo disso aqui no mundo são os milagres. Então, nós passamos a responder às leis do Espírito Santo, nós passamos automaticamente a sermos trabalhadores de milagres. E, como diz lá nos princípios dos milagres, milagres devem ser involuntários. Quando nós queremos fazer um milagre conscientemente dirigido, nós, devido à nossa mentalidade estar equivocada a quem que nós somos, nós vamos usar mal desse poder ou dos milagres. Então, quando eles são inconscientemente, quando eles são naturais, quando nós estamos na mente do Espírito Santo. Então, quando nós estamos na mentalidade do Espírito Santo, nós continuamos fazendo todas as coisas que a projeção do mundo, de qualquer maneira, projetou para o mundo. Seja ficar saudável, ficar doente, ir no comércio, envelhecer, seja o que for, o que está programado para a história do corpo, vai acontecer, mas quando nós o fizemos cientes da mentalidade do Espírito Santo, nós tiramos essa consciência do domínio do ego. Nós a colocamos num caminho que é um trabalhador de milagres. E isso traz o foco de uma meta unificada que é vista em tudo e em todos. A meta do Espírito Santo é a mesma para todas as coisas. Ela pode vir de forma aparentemente diferente para cada um, na sua forma física, mas em conteúdo, em objetivo, ela é a mesma. Nos assegurar que nunca nós rompemos a mente nossa em bilhões de consciências. Nunca deixamos a mente de Deus. Nós ainda somos o Filho amado de Deus. Então, realmente por isso que eu quis trazer isso hoje, para a gente se dar conta no dia a dia. Porque quando nós nos percebermos que por detrás do que estamos fazendo existe uma única questão que, como Jesus diz, nós jamais fizemos, porque ela não é real, mas para nós ela é verdadeira, e tudo mais, todo o universo, toda a evolução, tudo veio a partir da vontade de achar uma resposta para essa questão, de quem sou eu. E essa resposta não pode ser encontrada na divisão, porque Deus não nos criou divididos. Então, quando nós dar-se conta disso, ou só manter ciente no pensamento isso que nós estamos respondendo a cada pensamento, já é uma abertura, já é a lembrança de nós permitirmos que o Espírito Santo guie as coisas por nós.
E aí não esconder nada do Espírito Santo, abrir mesmo nossos pensamentos, não ter medo para olhar de volta os pensamentos do ego, mas dissociados, sabendo que nós não somos esses pensamentos. Eles estão dentro de nós, mas numa parte que nós não somos essa parte. Então, nós podemos olhar a partir do Espírito Santo e permitir que agora as coisas passem todas elas passem a colaborar para responder quem somos nós. E responder que nós somos ainda como Deus nos criou, os milagres nos levam a isso. Porque os milagres vêm da unicidade. Os milagres atuam tanto na mente do irmão quanto na nossa, independente dele estar ciente ou independente de nós vermos efeitos físicos dos milagres. Então, a simples lembrança de quem que nós somos, e não há como lembrar quem que nós somos sem lembrar do irmão, porque ele é parte íntegra da nossa mente, esse simples fato, isso eleva a nossa consciência, ou abre de novo o caminho para o Espírito Santo trazer a consciência de quem que nós somos, para o Espírito Santo trazer a lembrança que ele guardou em nosso nome da nossa realidade como Cristo, como Filho único de Deus. Só para terminar aqui o meu tema, eu tinha dito antes que lá no livro de exercícios, depois da lição 350, vem o adendo de o que sou eu, e no primeiro parágrafo, então, ele inicia, então, quando nós, na mentalidade, então, do Espírito Santo, nós, em nome de toda a unicidade que há. Então, elevado acima da consciência individual. Quando nós somos observadores dessa consciência individual e num outro lugar da mente, no lugar da mente una, nós aceitamos a verdade do Espírito Santo nos dizendo: eu sou o Filho de Deus, completo, curado e íntegro, brilhando no reflexo do seu amor. Então, aqui no mundo é o reflexo do amor de Deus. Nós nunca deixamos de ser o Cristo, mas dentro da nossa consciência aqui, nós brilhamos aqui no reflexo do amor de Deus. Em mim, a sua criação é santificada e a vida eterna é garantida. Então, em mim, no ser Cristo, a criação de Deus, ela é santificada. Santo é o Filho de Deus, porque ele é parte íntegra da nossa mente. Em mim, o amor vem a ser perfeito, o medo impossível e a alegria é estabelecida sem opostos. Vejam o quanto isso aqui é o contrário do que o ego fala do nosso ser. O ego jamais nos trouxe uma alegria sem oposição, jamais nos trouxe perfeição e jamais afastou o medo das nossas mentes. Então, isso que passou o medo, isso que sentiu a imperfeição, isso que não vivenciou a plenitude da verdadeira alegria, isso não é o nosso ser. Isso é o que o ego dizia que nós somos. Então, a partir da consciência do Espírito Santo, há esse deslocamento na mente. E quando nos retiramos para isso que o Espírito Santo está nos falando aqui, nós abençoamos todo, toda essa parte do sonho a qual nós estamos aprendendo a transcender, a largar, a deixar que ela se desvaneça. Eu sou o lar santo do próprio Deus. Nós somos o lar escolhido por Deus. Deus se estendeu a nós. Eu sou o céu onde habita o seu amor. Sou a sua santa impecabilidade, pois na minha pureza habita a sua própria. Então, essa é uma definição, embora, como Jesus diga, palavras são símbolos,
nós só podemos sentir um breve deslumbre do que seja isso, mas nós podemos, através disso também, estar cientes de largar aquele apego a um ser separado, um apego àquilo que o ego nos falou era o nosso ser, a nossa existência. E nesse desapego é que o perdão consegue entrar e apagar todos os efeitos de tudo de equivocado que nós já pensamos com o ego. O perdão, ele permite que o Espírito Santo, ele apague todos os traços do passado, daquilo que nós fizemos quando identificados com o ego. Então, não há culpa. Há simplesmente uma aceitação e uma resposta diferente daquela que nós buscávamos quando não sabíamos ainda disso. Que, na verdade, todas as coisas estão aqui para responder quem sou eu, e que a cada pensamento de algo que nós tenhamos que fazer, por uma fração de segundos que seja, nós, como observadores, lembremos, nós somos a unicidade do Filho de Deus. Nisso nós passamos a abençoar esse mundo e ele passa a ser a feliz sala de aula para que as nossas consciências voltem a se lembrar do Cristo, da nossa realidade, do mundo sem oposição. Pois estando em paz, a paz é a condição para que Deus possa alcançar a nossa mente de novo. Então, para que Deus possa elevar a mente que é perceptora em conhecedora de novo, nós precisamos atender às condições nas quais Deus pode nos alcançar. E essa condição é a paz. E a paz da mente vem de nós voltarmos a responder plenamente e com convicção, com o professor certo, quem somos nós. Nós ainda somos Filho Santo de Deus. E é isso que queremos responder a cada ato. E a resposta dessa questão, ela se materializa aqui no mundo, ou em forma de bênção, abençoando aquilo que está pela frente, ou perdoando aquilo que se opõe a Deus. Aquilo que está de acordo com o amor de Deus, nós abençoamos. Aquilo que está em desacordo, nós perdoamos. E é um perdão que desfaz os efeitos disso. E agora, essa nova meta de voltarmos a reconhecer o Cristo que nós somos, essa fica valendo. Isso é aceitar a expiação para si mesmo, que é a nossa única função aqui. Então, eu hoje senti assim de falar disso, porque realmente nós já estamos prontos. Nós já não somos tão criancinhas na mente que não possamos, de fato, nos conscientizar a cada decisão, ao que eu quero responder na minha pergunta de quem eu sou. Então, ou eu sou uno com tudo, ou eu sou como Deus me criou, e nisso eu sou a bênção aqui, ou como Jesus diz, vós sois o sal da terra, ou então eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou então, como o ego gostaria que fosse, que nós somos a separação e a perdição do mundo, e nisso não há paz. E nós já não queremos mais as coisas que não tragam a paz, porque nós não fomos criados para isso. Todos nós temos dentro de nós o desejo e a forte, a, a, a forte ligação com o nosso ser, com a paz, e isso nós respondemos quando permitimos que o perdão do Espírito Santo descanse e traga, através dos milagres, a cura ao mundo, e assim nós, sendo curadores,
nós seremos curados. Esse é o meio da cura. Então, de minha parte, era isso. Estamos abertos aqui, então, para interação. A Sandra, por favor, só abrir o microfone. Ing, Oi. Quanto mais se lembra quem se é, mais acontece, a tendência é se repetir com menos tempo e espaço? Eu não ouvi. Quanto mais nós lembrarmos, menos tempo nós ficaremos na consciência separada, é isso? É, isso mesmo. Mais a atenção plena se repete na disciplina. E a disciplina, como eu falei antes, ela nos leva automaticamente a perdoar aquilo que se opõe a Deus. Né? A disciplina de lembrar quem que nós somos, nós vamos automaticamente perdoar aquilo que não somos. Quando nós perdoamos aquilo que nós somos, nós estamos encurtando bilhões de existências de reviver aquilo que nós não somos. Então, é nesse sentido maior, mais amplo, que nós encurtamos enormemente o tempo e o espaço que foi feito para o ego como um tapete para vivenciar a separação. Sim, eu tenho observado assim uma frequência maior, sabe? Quanto mais se lembra, mais tende a lembrar. Ah, sim. Uma mente sem disciplina nada pode fazer. Esse é o outro benefício que, como nós fizemos uma capacidade de aprender para aprender o mundo fora de Deus, nós temos que usar da mesma capacidade para aprender agora que nós ainda somos de Deus. E o que essa capacidade diz? Ela aprende com a repetição. Então, quanto mais nós repetirmos a disciplina de pensar com o Espírito Santo, mais fácil pensar cada vez mais. E cada vez mais fácil perdoar, até o perdão se tornar a única coisa realmente alegre e feliz dentro desse sonho, quando não tivermos mais uma mente distorcida pelo ego. E isso seria contínuo, né? Como Jesus. Contínuo. Isso é iluminado aqui. Isso é quando nós passamos a fazer parte da mente dos curadores e não dos que necessitam da cura, como é a nossa condição aqui hoje. Nós somos o doente e o Espírito Santo é o doutor. Quando nós tivermos a continuidade, somente os pensamentos da cura, quando nós teremos largado o ego, como Jesus fez, como todos os iluminados o fizeram, e aí a gente faz parte somente da mentalidade do Espírito Santo. Aí é impossível enganar-se. Ah, entendi. Muito obrigada, Ing. É isso mesmo. Obrigada por trazer essa pergunta, Sandra. Mais alguém aqui na nossa interação? O Wagner, por favor, abrir o microfone. Ingrid, Oi. tudo que você disse, que é impossível a lembrança do nosso ser no medo, né? Tem que ser na paz, ok? Na experiência aqui... Nós esquecendo do nosso ser, nós estamos automaticamente na mente do medo. Sim. Então, a experiência aqui desde bebê, tá vivendo no medo sem ter um instante sem medo. Essa é a minha experiência individual aqui, né? E muitas vezes, assim, eu no quarto ano fazendo esse curso, às vezes fico um pouco abatido diante de algo que parece inalcançável, mas não tem cabimento isso, porque Jesus não ia trazer um curso para nós de algo que fosse impossível, né? Aí me veio uma questão: se um ser num instante que seja conseguir ficar em paz, é possível estender isso? Sim, porque dentro do medo é impossível não estar com medo, Wagner. Mas você
pelo simples fato de existir, você não é a mentalidade do medo. A mentalidade do Espírito Santo está presente em ti, como está em todo ser vivo. Isso é lógica absoluta, isso você acredita, né? Mesmo não estando ciente, a mentalidade do Espírito Santo está presente na tua mente. Então, é uma questão de escolher quem que sou eu, de realmente voltar a mente ao Espírito Santo, e para isso é preciso largar a mentalidade do ego, que seja por um instante. E largar a mentalidade do ego, nós estamos muito acostumados com ideias do ego, de quem nós somos, que nós pensamos em sacrifício ou em punição, como se nós estaríamos sacrificando algo se eu não sou mais esse ser do ego, ou então como se eu seria punido se eu saísse disso e eu estou me escondendo aqui. Mas quando voltar o pensamento, e por isso que é importante, Wagner, não pensar sozinho, porque a nossa mente sozinha, ela está em dúvidas, porque ela acredita em 2 sistemas de pensamento. Pensar, então, por um instante que seja, para nós, é Jesus, o símbolo de uma mentalidade já curada. Fazer em nome de Jesus, pensar na mente dele, como que ele pensaria em meu lugar. E aí ir ao Espírito Santo e largar, de fato, tudo para simplesmente passar um instante santo na mentalidade do amor. Isso permite, isso dá uma abertura para que, quando voltar a consciência dentro do sonho, essa luz que se abriu quando esteve no Espírito Santo, venha junto, que ela ilumine, que começa a ficar mais fácil a vista santa dentro aqui do sonho. Então, nunca tentar por conta própria ir ao Espírito Santo, porque conta própria também é separação. Então, enquanto nós ainda acreditarmos que somos uma individualidade, aceitar a unicidade com a mente de Jesus. Ou poderia ser qualquer outra mentalidade que não tenha mais ego. Mas Jesus é um símbolo para nós que representa, que nós aceitamos como nosso professor, porque nós fomos escolhidos por ele, porque a mensagem dele chegou a nós. Então, fazer em nome de Jesus essa nossa entrega da mentalidade ao Espírito Santo, isso num instante santo de recolhimento, num instante santo que está voltado em silêncio consigo mesmo e com o Espírito Santo, unido a Jesus. Então, praticar isso várias vezes durante o dia, a mente com isso vai começar a pegar o hábito de pensar com luz já por uns instantes, não só na escuridão, porque só na escuridão, como você diz, desde a infância, sempre teve a consciência do medo, porque sempre que nós estivemos sozinhos, nós estamos na consciência da separação, nós estamos na consciência do medo. Existem aquelas mentalidades que negavam isso, que não se davam conta, mas a tua mentalidade já se dava conta disso, e agora você pode usar isso a teu favor, para a cada vez que dar-se conta que está no medo, dizer, não, eu simplesmente estou com medo porque estou na mentalidade errada, estou associada ao ego. Jesus, a tua mentalidade não tem mais erro, eu escolho a tua mentalidade, quero ver com teus olhos essa situação, quero permanecer com teu pensamento. E aí, observe tudo que está te amedrontando como observador, como dissociado, como separado a partir da mente de Jesus. Isso permite que os milagres venham a substituir as leis do ego dentro das coisas aqui do mundo. Então, nós temos direito aos milagres dentro do sonho. Não para decretar que o ser separado é real, mas para decretar que o poder o poder de Deus continua sendo parte da nossa mente, e nós ainda estamos ligados a esse poder. Por isso que temos direito aos milagres.
mais uma questão. Sim. Pedir a Jesus pelo milagre é uma forma correta de buscar essa liberação? Pedir a Jesus o milagre, não um milagre físico, mas um milagre da mentalidade curada. Um milagre para ver onde que está o equívoco na mente, para que você possa entregar isso no altar de Deus ao Espírito Santo. Esse é o milagre que se há de pedir a Jesus. O efeito desse milagre é as coisas do mundo se rearranjando. Então, não se pede os efeitos do milagre, se pede um milagre. E o milagre é estar na mentalidade certa. Então, ajuda nas condições que trouxeram a confusão na mente. Então, e o que trouxe essas condições de confusão na mente? A culpa. Então, ajuda nesse sentido, para que Jesus possa te provar e mostrar que a separação não aconteceu, então a culpa não tem razão de existir. Se não há culpa, não há pecado, não há por que sofrer. Então, é correto pedir o milagre para Jesus, entendendo que a diferença entre milagre e o efeito visível do milagre. Não pedimos o efeito visível do milagre, ele vem de qualquer modo, e ele vem da maneira assertiva. Mas pedimos a mudança, que Jesus nos auxilie na mudança da nossa mente, porque a nossa fé ainda é muito pequena nas coisas da mente. A fé de Jesus é completa em nós. Nossa fé em nós mesmos, na nossa mente certa, é muito pequena. Ela precisa ainda de muitos milagres para crescer e aumentar e ficar do tamanho da fé de Jesus, que é completa em nós, no nosso ser real. Obrigado, Lene. Muito obrigado. Ok. E a Iraci também levantou a mão. Ping, às vezes eu tenho a pergunta e às vezes eu me embolo, não sei mais o que perguntar, porque assim, você falou hoje de uma questão assim incrível, que é a prática, né? É exatamente colocar a prática, como é que funciona isso. E aí me veio assim uma questão, que hoje eu levantei e olhei pela janela e vi o sol nascendo. É uma cena linda, né? Maravilhosa isso. Aí veio uma pergunta: como é que eu mudo esse olhar da consciência separada para a consciência unificada? Essa é uma pergunta. Você é o sol, você é toda essa beleza, você é a beleza de Deus, você é a expressão do amor que você sentiu quando viu esse pôr do sol. Você não é só a Iraci, você é esse todo, você é o propósito de amor que você vê através desse sol. Então, a tua mente que fez a Iraci, que fez o sol, que fez o universo, você permite que o amor que você sentiu nesse instante, ao invés de separar uma Iraci observando essa beleza toda, seja esse amor e estenda-se a toda a filiação, a todo o universo. Conseguiu perceber que houve uma mudança de mentalidade de separação para unicidade nesse pensamento? Sim, na fala, sim. Agora, no entrar, isso mesmo, eu acho que vai levar um tempinho. É uma prática, é uma prática de dissociar-se de si mesmo para ser o todo. Por isso que nós estamos numa sala de aula. Quando nós formos toda a sala de aula aqui, nossa mente estará pronta para lembrar do todo que ela é no universo de Deus. Tá, que foi interessante que eu já fiquei exatamente nesse pensamento, né? Tá lá tão lindo, como é que eu mudo esse olhar, né? Como é que eu mudo Sim, essa visão? estava separador, era você e uma coisa bonita, e uma coisa mutável, uma coisa que ia, né, enquanto que se você é
o ser que é o propósito por detrás disso, que é estender amor, aí mudando os giros da Terra, mudando os planetas, nada muda esse propósito. Você continua sendo a expressão do amor de Deus. Expressão do amor. Sim. Obrigada, Inga. Vou assentar isso. E a outra pergunta que veio é é na prática. É na Sim. prática. Eu estou ali, com um prato de comida na minha frente. Como é que eu mudo essa mentalidade? A mesma coisa, então, se te vem uma ideia de que você está preenchendo algo com aquele prato de comida, que existe um ser, um ser iraci separado, e que precisa desse sustento, isso é separador. Mas a mesma mentalidade que projetou esse sustento, essa comida, é a mesma mentalidade que projetou você. Então, no nível acima, ainda é o mesmo ser. Então, você está perdoando o propósito que via separado desse prato e abençoando para que tanto o alimento quanto você, que ambos são projeção, que eles sirvam ao propósito da unicidade e não mais para comprovar uma separação. Percebeu como tirou a culpa da comida? Sim. E tirou a culpa de quem precisa da comida? Então, sim, é uma questão de novo, elevar o pensamento para além. É a mesma questão que eu trouxe hoje. Quem sou eu? Eu sou esse ser que está aqui, diante desse prato de comida e um prato separado, ou eu sou o ser do qual tanto esse que vai se alimentar quanto o prato são parte íntegra desse meu ser, esse universo projetado em sonho. Ainda é todo meu, ainda sou eu isso. Então, volta-se a consciência. É preciso haver um deslocamento de consciência do ser individual para uma consciência de unicidade. E isso é com a mentalidade do Espírito Santo. E aí faz o que tem que fazer dentro não vai nem deixar de comer, nem deixar de apreciar a comida, mas ela passa a ter um outro significado, onde a mente já está feliz. E aí é apenas uma questão de funcionalidade dentro das leis do mundo, o corpo faz parte das leis do mundo, ele precisa de alimento para ser sustentado. Mas esse alimento é apenas para a funcionalidade das leis do mundo, enquanto parecer que tem o mundo, porque as leis da criação de Deus não foram afetadas por esse sonho de iraci, de comida e de separação. A mente vai estar em paz e feliz. Ela vai estar preenchida de espírito, inspirada em espírito. Questão de lembrar-se. O Espírito Santo sabe como trazer esses pensamentos a cada um, desde que a gente abra um pensamento para ele, num instante que seja, na refeição, aquieta por um instante, ou pense, pensar é nem pensar, abrir sua mente ao Espírito Santo, e ele sabe que pensamentos nós devemos ter, e a quais pensamentos trazer. Essa última fala já fica. Aqui só cabe a disponibilidade disso. O resto nos é dado. Não precisamos fazer nada mais. Só a disponibilidade dessa mentalidade. Aberta ao Espírito Santo, aberta ao todo. Aberta para esse deslocamento maior. Esse deslocamento para a unicidade. Essa última fala já fica mais acessível, né? Que é uma coisa assim, eu me disponibilizo para que você, Espírito Santo, cuide disso. Com o Espírito Santo. Isso já é uma... Me disponibilizo, eu me aquieto, me abro, né? Tá. Simplesmente dar um passo ao lado, Espírito Santo.
e não precisa dizer mais nada, só aquietar. Essa já é a abertura para o Espírito Santo. Então, treinar a mente para isso. Sim, sim. Obrigada, Ingrid. Obrigada. Obrigada, Iraci. Lídia também levantou a mão. Oi, Ingrid. Oi a todos. Ingrid, sobre a pergunta que a Iraci fez a primeira, quando ela disse que levantou pela manhã e ela se deslumbrou, né? Ela ficou maravilhada em ver o sol nascendo e tudo. E aí ela perguntou como discernir ali, né? Olhar para aquilo com a mente certa, né? E aí quando você respondeu para ela que da mesma forma que ela viu aquele sol lindo e maravilhoso, né? É ela própria, né? É isso que é acender, né? É essa luz que o Filho Santo de Deus é, né? Mas aí eu me veio assim, Ingrid, aqui no mundo não tem nada que compare, né? Assim, ao que nós realmente somos em verdade. Foi isso mesmo que eu entendi, porque assim, não tem como a gente comparar nada, nem mesmo o nascer do sol, né? Tipo, uma árvore frondosa, linda, com frutos. Nada no mundo pode se comparar a Deus, né? Eu não sei se eu entendi. Eu gostaria que você me... Sim. Quando eu falei de se trouxesse. unir, eu falei várias vezes ao propósito de amor que essa cena está trazendo, não a forma física. Porque realmente as formas físicas, todas elas são separadas, mas a vista, os olhos vão continuar mostrando a forma física, mas o coração vai entender o amor que está por detrás disso. E o que é verdadeiro é o coração, é o amor. Então, realmente, se pensar em forma física, eu sou um sol, agora eu sou essa coisa redonda física, aí é separador. Eu falei o tempo todo do propósito, da alegria que esse momento estava sentindo, que ela sentiu-se amada por estar deslumbrada nisso. Então, o amor que se é. Então, eu estava falando de uma transcendência, não de uma coisa física. Porque tudo que é físico, se nós olharmos para o aspecto físico, os olhos vão continuar mostrando coisas físicas, mas a mente, ela entende o que transcende o físico, e ela vai para aquilo que realmente o coração sente, e o coração, ou ele está vibrando a vibração de amor, que é o pensamento, e nem é vibração, mas estou falando simbolicamente, que é pensar igual a Deus, ou ela está vibrando no medo, que é a doença, que é a queda, que é disso que precisamos ser curados. Então, quando falei de ser um com isso, não estou falando da forma física, porque daí ainda teria que ser outros astros e outro planeta, e ainda seria um mundo separado, mas de captar o que isso trouxe ao coração e ser isso em sentimento. Então, escutar isso que eu estou falando com a mentalidade do Espírito Santo, porque se escutar com a mentalidade do ego, ele ainda vai querer achar milhares de outras formas de distorcer e de separar. Já o Espírito Santo vai saber usar isso para nós voltarmos a ter a consciência íntegra da totalidade. Fez sentido isso, Lídia? Assim, ainda para muitas pessoas que possam estar ouvindo esse vídeo ou vão assistir, pode levar ainda um pouquinho para esse lado do sentimento, do corpo ali, né? Porque todas as sensações ainda que a gente sente aqui, ainda é separação, né, Ingrid? Sim, mas existe o reflexo do sentimento da unicidade do amor que nós sentimos aqui. No mundo aqui, Então, a gente pode sentir isso? O reflexo do amor, sim, no mundo aqui, o mundo real, o sonho feliz, é reflexo do amor de Deus, porque nós não conseguimos existir sem sentir nada. Ou sentimos o reflexo do amor de Deus aqui na separação, ou sentimos o medo. Embora que o medo esteja camuflado em ganância, em evolução, em crescimento, em milhares de formas que tenta melhorar a individualidade ou a separação.
Porque se nós não existíssemos de forma alguma, seria como dizer que Deus não nos criou, e que poder que aí nós teríamos, de fato, conseguido matar a Deus, ou seria um suicídio de Deus. Nós combatermos a consciência de nós existirmos, mas nós não existimos como separados, como seres, como o ego nos falou, não existimos como consciência individual, existimos na nossa mente e nós sentimos os reflexos aqui desse amor da unicidade, que é os iluminados, aqueles sentem isso em tempo integral, ou então nós sentimos o medo, que faz todas essas variações do qual os sentimentos físicos são feitos. Sim, aí a gente já leva para uma experiência que é através da fé, né, Ling? Através da fé, a consciência, ela pode transcender, né? Seria isso. É um saber inato, né? Isso, é um acessar esse saber que está dentro de nós, escondido de nós enquanto colocamos outras coisas em cima, mas está dentro de nós. E acessamos isso com a mentalidade do Espírito Santo. A forma de acessar isso aqui no mundo físico é perdoar o mundo. Se eu dissesse para Iraci, para ela perdoar o pôr do sol, e se ela entender isso com a mentalidade do Espírito Santo, eu terei dito a mesma coisa que ser esse pôr do sol. Então, perdoar o propósito de ver uma coisa separada, de ver uma coisa linda como um reflexo da lembrança da nossa existência em Deus, que é infinitamente incomparável, de mais bonita que um pôr do sol, e então perdoar ao sol por ele trazer um diminuto reflexo dessa consciência, dessa beleza do céu. É a mesma coisa do que eu falei de unir-se a esse propósito. Então, veja como eu estou falando, como eu estou unindo coisas que aparentemente são diferentes, mas que eu trouxe o mesmo propósito para ambos. O Espírito Santo faz isso para todos o tempo todo. Ele precisa trazer o mesmo propósito de milhares de formas diferentes. E cada um, o Espírito Santo sabe a cada um como que ele vai servir melhor. Obrigada, Ing. Obrigada, Lídia, porque daí já ficou mais claro também para quem estiver ouvindo. A Sandra também, eu acho que levantou de novo a mão. E continua a resposta, né, Ing? Muito bom, obrigada, Lídia. Nessa trajetória, Ing, a paz é um guia, né, para unificação, né? Isso, nós estamos trilhando, nós estamos literalmente numa sala de aula, aprendendo a reconhecer de novo esse antigo, mas para nós é novo sistema de pensamento do Espírito Santo. Então, se levamos tanto tempo para aprender o ego, nós precisamos agora aprender a pensar com o Espírito Santo. Então, perdoar-se por ainda acreditar que necessitamos da sala de aula. E seguir nela. Você falou sobre essa experiência de unicidade, né? Enquanto a Lídia falava e outros, e eu sinto assim, a paz, ela é um guia que clareia mesmo, né? Você, onde a paz não há diversidade, não há conflito, não é? Perfeito, não há dúvida, na paz não há dúvida. Então, e a paz, ela tem um atributo de quando ela é sentida por detrás de tudo. Ela não é separadora. É um estado de consciência que abrange a tudo, ou não seria paz. Então, realmente, a paz é um reflexo da mente curada. Obrigada, hein? Obrigada, Sandra. Miriam também levantou a mão.
eu gosto muito de pintura em tela, né? Então, quando eu aprecio uma pessoa pintando com aquela leveza, mesmo pintando no azulejo ou pintando em qualquer lugar com aquela leveza, o ego poderia falar para mim assim: falta em você essa habilidade, é, poderia ter vindo a inveja, poderia ter vindo tudo, mas quando eu olho e pego aquele sentimento que eu estou tendo por aquela maravilha e vejo que aquilo pertence a Cristo, é isso que você quis dizer? É isso que eu quero dizer, você é isso, É. esse propósito por detrás, que transcende a parte física, mas existe uma alegria de ver isso. Então, esse propósito, e nisso você se une, e no instante santo dessa entrega, você é o artista, você é a pintura, você é quem está apreciando. Isso, é isso. E isso é perdoar o propósito de separação do ego que fez para parecer bonito e para parecer que um tem um dom que o outro não tem, que é separador. Está perdoando isso. Isso com músicas. Quanta gente que aprecia a música, ama a música, mas não sabe tocar essa música. Isso. Não sabe fazer essa música. Não sabe então, cantar. Mas sente, aí aquilo pertence a Cristo, né? Tudo aquilo ali, todo aquele sentimento. Tudo pertence, são reflexos de dons ou de características aqui que o ego fracionou e que estamos recolhendo novamente para a totalidade. Então, nisso se perdoa e nisso se aprecia o que transcende isso, porque o próprio Espírito Santo, aquilo que é reflexo de amor, ele salva esses resíduos e os restitui de volta à criação do céu. Então, nada que é verdadeiramente amoroso aqui será perdido no mundo. É igualzinho você está com um prato de comida na frente, e gostoso, muito gostoso, aquela sensação ela tudo é. A beleza da comida, a comida gostosa, ela é, né? Então, ela não divide. Isso, então, simplesmente estenda, abençoa, não separe. Obrigada, Pírio. A Vanessa também levantou a mão. Oi, Ing. Eu também, observando aqui a expressão de todos, né? Ao contrário também, né? Porque muitas vezes a gente olha para um pôr do sol, a gente experiencia algo que aparentemente é normal as pessoas acharem bonito ou gostar, para direcionar a mente para esse lugar, mas ao contrário também, é não dar significado nem para uma coisa, nem para outra. Porque às vezes a gente olha o pôr do sol e diz, ai, que lindo, que maravilhoso, como ele é inspirador, mas uma nuvem nublada, um tempo feio, algo assim, só estou trazendo uma analogia dentro de tudo que foi trazido, entendeu? Sim. É não dar o significado, entendeu? Isso, o significado separador. O significado de que eu estou em falta e aquilo me deixou melhor. É isso aí. Então, obrigado por trazer esse lembrete. E é isso mesmo que estamos reforçando aqui. Por isso que eu disse lá no início do nosso estudo, nós estamos sempre respondendo quem sou eu. Até mesmo se eu ver um pôr do sol e achar que estou eu aqui, dentro de um corpo, observando uma coisa bonita que está me trazendo alegria, já é separadora. Mas se eu me elevo em mente, em espírito, e lembro que isso aí é um reflexo projetado para dentro da beleza que é a criação de Deus, é um pequeno reflexo aqui, independente da forma, estou me lembrando da unicidade. Então, de novo, o que conta é com que mentalidade estou olhando. Se eu vejo com o Espírito Santo, que certamente não vai engrandecer nenhuma parte separada. Pelo contrário, acreditar que existem coisas separadas que trouxe a ideia, que trouxe a dor para o mundo. Porque para ferir é preciso duas coisas. Mas se tudo é uno, não há espaço para a dor. E aí nós perdoamos
a ideia de que haja um sol lá fora, que exista esse universo, mas sem o condenar. E permitimos que ele agora aponte, uma vez perdoado, aponte de volta para a nossa mente a beleza do reino de Deus. Conseguiu captar assim, Vanessa? É isso, Ingrid. Obrigada por reforçar isso, porque, de fato, esse é o propósito, Vanessa, de não frisarmos o físico, o separador, o material, mas de permitirmos que o físico, o separador, o material, sejam como gatilhos para voltarmos para a nossa mente, para a beleza do espírito, e aí, a partir de uma mentalidade de espírito, podemos até apreciar isso, mas cientes de que é um sonho. Porque o propósito dentro do sonho é acabar com a culpa, não é criar o mundo, fazer o mundo fora de Deus, mas acabar com a culpa, porque é a culpa que nos mantém fora da mente de Deus. Uma mente sem culpa não se opõe a Deus, não se opõe ao nosso ser. Então, uma mente sem culpa está pronta para ser desperta, para despertar. Gente, mais alguém? Algum comentário? Não? A Bom, vontade de ficar aqui a tarde toda, né, Ingrid? Você pode, a mentalidade. Nós vamos desligar aqui, mas a mente continua na unicidade, Iraci. Boa. Eu vou, então, desligando aqui. Gratidão a Jesus, ao Espírito Santo, a Deus, por nos trazer a lembrança da nossa mente certa.